Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Um ótimo sábado para todos. Sábado, dia 22 de agosto de 2020. Estamos no sexto dia do nosso jejum. Hoje vamos falar de Atos capítulo 6 e o tema vai ser a vida em comunidade. Mas antes disso eu quero só deixar aqui alguns avisos. Hoje nós temos o nosso culto do Flutuando e eu quero realmente incentivar a participar desse nosso culto. O culto do Flutuando não é um culto para jovens, mas é um culto de jovens. O que é isso? Não é um culto que direciona a sua pregação, a sua liturgia para os jovens, mas é um culto que os jovens organizam para que a igreja possa então usufruir. Então hoje esse convite especial para você tem sido uma bênção. É um culto um pouco diferente, onde a gente dá uma ênfase maior no momento de adoração, a gente dá uma ênfase maior no momento de busca do Senhor, exatamente porque nós queremos esse ambiente de adoração e de busca. Então venha hoje, vai ser uma grande bênção. Bom, vamos falar então de Atos 6, sexto dia do nosso jejum, a vida em comunidade. O que acontece aqui em Atos 6, a partir já de Atos 5, né? Essa igreja começa a tomar forma e esse organismo vivo, né, que é a igreja, essa célula viva, esse corpo vivo que é a igreja, começa a precisar ou começa a ter necessidade de uma estrutura, começa a ter necessidade de algo que possa sustentar o crescimento desta videira. Estou usando aqui a ilustração do livro A Treliça e a Videira. Essa videira que está crescendo, que está se tornando robusta, bonita, precisa de uma treliça, precisa de uma estrutura para suportar. E é exatamente isso que acontece. Só para contextualizar, o que nós temos ali em Atos 6 é uma discussão entre judeus palestinos, judeus que viviam ali na região de Jerusalém, na região da Palestina, e judeus helenistas, judeus que vieram de fora, judeus de fala grega, judeus que vinham de outros lugares e que eram esquecidos na distribuição diária. Interessante como que essa questão de dinheiro na igreja sempre foi um problema, e aqui esse problema já está se manifestando. Por quê? Porque havia uma distribuição de recursos diários, e os judeus helenistas estavam sendo esquecidos. E o que aconteceu? Os apóstolos começaram a ser questionados, os apóstolos começaram a ser interpelados, né, provavelmente até acusados de fazerem aí essa discriminação. E aí, dentro de uma direção do Espírito Santo, o que eles fazem? E aqui é lindo, eles dizem o seguinte: não é bom que nós deixemos a palavra para servir às mesas, essa não é a nossa tarefa. Então vocês mesmos elejam pessoas que podem representar vocês e servir à mesa. Essa solução que eles deram, de que a igreja mesmo elegesse os seus representantes, para que esses representantes então cuidassem de todas as coisas, cuidassem da treliça, né? Cuidassem dessa estrutura, né? Esse formato que os apóstolos deram, nos mostra, demonstrou para mim, para você, a necessidade de três coisas quando falamos da igreja. Toda igreja, toda estrutura, todo organismo organizado, né, eu gosto desse termo também, precisa de liderança, precisa de pessoas que estejam à frente, precisa de pessoas que estejam na condição de liderar, na condição de estabelecer balizas, na condição de estabelecer modelos, na condição de estabelecer autoridade, de determinar alguns assuntos, de determinar o acontecimento de algumas coisas. E note, preste atenção no que eu vou dizer, isso não está apenas na mão do pastor ou dos apóstolos ali no caso. Isso pertence a toda a igreja, toda a comunidade tem obrigação de ser responsável por estabelecer e respeitar esta liderança. O autor de Hebreus vai dizer, né, velai pelos vossos líderes, né, ore pelos seus líderes, porque eles vão prestar contas de vocês, eles vão prestar contas de vocês diante de Deus, e que eles façam isso com alegria. Pedro fala também sobre os presbíteros pastorear o rebanho do Senhor. Então é o papel do líder, é o papel de alguém que vai ter que estar à frente para responder sobre as demandas que a comunidade vai trazer. Em segundo lugar, nós vamos ver aqui também a necessidade de ordem. A igreja precisa de uma ordem, a igreja precisa de um método de funcionamento.
Ela não pode acontecer somente de forma orgânica, espontânea, não. Ela precisa ter uma liturgia, ela precisa seguir uns protocolos. E é exatamente isso que os apóstolos estão fazendo ali, estabelecendo um protocolo. Fala, olha, levante alguém aí para que ele possa estabelecer a ordem das coisas. Então o que nós aprendemos aqui é que a comunidade também precisa de ordem, precisa de liderança, e essa liderança, juntamente, né, com os membros, vão estabelecer uma ordem para que as coisas possam acontecer, para que não seja uma bagunça sem liderança e sem ordem alguma. E em terceiro lugar, a necessidade de serviço. Uma coisa linda que esse texto vai estabelecer é a necessidade que eu e você temos de servir a comunidade, de servir a igreja local. Se as pessoas se esquivarem de servir, se as pessoas se esquivarem de cuidar do templo, de cuidar dos ministérios, de cuidar da vida comum da igreja, isso vai ficar na mão apenas do apóstolo. E aí o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que largar a palavra, a meditação da palavra, a busca da palavra, o alimento espiritual para cuidar de coisas que são secundárias. Então, a sua tarefa, como aquele que está recebendo esse alimento, é cuidar para que tudo aconteça da melhor forma possível, a cuidar dos mínimos detalhes, seja uma lâmpada que está queimada, seja um fio que está solto, seja um jardim que está mal cuidado, seja uma parede que precisa de uma pintura. Você cuide destas coisas para que o apóstolo possa cuidar do principal, que é exatamente a palavra de Deus, tá bom? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus, um ótimo sábado para todos e nos encontramos amanhã em nosso culto, tanto online como presencial, tá bom? Aliás, online não é culto, é só pregação da palavra, né? Mas nos encontramos amanhã, tá bom? Deus abençoe a todos.